Hora H do Agro. Oferecimento. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Meteor da Volkswagen Caminhões e Ônibus, mas pode chamar de Meteoro da Paixão. Hora H do Agro. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à edição do Hora H do Agro aqui na Jovem Pan. Muito obrigado pela sua companhia e sintonia. Uma semana importante, hein? No programa de hoje nós vamos ver o tarifaço que foi anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e também toda a repercussão sobre o isolamento da economia americana, tanto no cenário aqui brasileiro quanto no exterior. Vamos, claro, conferir todas as repercussões possíveis. Porque, como prometeu, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na quarta-feira as tarifas recíprocas aos países que fazem comércio com os americanos. E com a intenção de equiparar os encargos, a tabela divulgada pelo republicano considera 3 fatores: a diferença entre as tarifas de importação praticadas pelos Estados Unidos e por seus parceiros, a carga tributária interna de cada país e também a presença também de barreiras não tarifárias. A taxação. A taxação varia então conforme o país, será de 10% sobre produtos brasileiros, a menor inclusive entre todas as alíquotas impostas. Muito bem, esse é o assunto, evidentemente, da semana, com uma possibilidade de haver uma repercussão muito grande ao longo de todo este ano. Essa é a repercussão mundial e também nacional. E para tentarmos entender o que está acontecendo no mundo, principalmente com os Estados Unidos e os reflexos aqui no país, vamos receber agora, será um prazer receber Ingo Plöger, que é vice-presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, o Fabrício Tonegutti, que é especialista em direito tributário pela Fundação Getúlio Vargas, e o Luiz Fernando dos Reis, superintendente da Cochupé. Sejam bem-vindos, muito obrigado por atender o nosso convite. Eu vou começar com o Ingo. Ingo, todo mundo está se perguntando, será que isso vai dar certo nos Estados Unidos? Será que o freio vai ser justamente o reflexo na economia americana que poderá parar Donald Trump ou não, Ingo? Seja bem-vindo, prazer. Muito obrigado, Marcelo, a Jovem Pan, e que a gente, pela BAG, possa dialogar com vocês na Jovem Pan nesse momento. E é muito importante porque todos nós estamos nos fazendo a mesma pergunta, como é que o mundo vai ficar depois desse tarifaço, o que vai acontecer nos próximos meses. E a primeira sensação é que o que aconteceu não foi bom para ninguém. Eu acho que isso é muito importante posicionar, de que mesmo que hajam diferenças nas tarifas alocadas, o fato de ter colocado tarifas vai fazer com que haja mais inflação mundo afora, os bancos centrais vão reagir com juros mais elevados ou contra as restrições, e o crescimento geral das economias vai receber uma freada. Então, nesse quadro geral, eu acho que nós temos que olhar que teremos preocupações à vista. O segundo momento é de que a gente precisa estar olhando muito bem como é que vai se modelar esse novo quadro. Quer dizer, nós temos a China de um lado, nós temos os Estados Unidos, nós temos a União Europeia. Nós temos os países vizinhos dos Estados Unidos e nós que temos uma força competitiva pela biocompetitividade. Na parte industrial, nós também dependemos muito das cadeias produtivas. Então, o nosso comércio com os Estados Unidos, de primeira monta, não é o agro. Primeira monta são aeronaves, são turbinas, são óleos e assim por diante. São máquinas e equipamentos que nós exportamos para os Estados Unidos para o setor automotivo. Então, isso também vai ser tributado, isso vai encarecer os americanos, enfim, tem muitas incoerências e incongruências dentro desse espectro todo. Segundo ponto que a gente ainda não tem como avaliar bem é como é que o dólar, no médio e longo prazo, vai reagir. Quer dizer, se houver um chamado mais forte dessa parte dos Estados Unidos,
será que haverá uma valorização do dólar? Porque aí ele neutraliza, em parte, essas tarifas. Se houver o contrário, então nós teremos praticamente um dólar desfavorável em termos de exportações e importações. Então, são temas que ficaram mais complexos. Nós, no Brasil, eu acho que pela biocompetitividade temos muitos pontos favoráveis. Eu acho que a gente tem, agora, não é soltar rojões porque a China vai comprar mais, etc. Isso pode ser circunstancial no curtíssimo prazo. Mas nós temos certeza de que assim que a China e os Estados Unidos começarem a negociar, Estados Unidos vai pedir, na negociação, que a China continue a comprar a parte do agro dos Estados Unidos. Você não tem a dúvida. Sem China dúvida. vai colocar sua contraposição. E eles vão fechar esse acordo. Pode demorar 2 meses, pode demorar meio ano, mas vai. E aí, o Brasil vai novamente estar na competição americana. Então, o que nós temos que nos preocupar é manter a biocompetitividade alta, tá? E ter o cuidado de agora não cairmos num otimismo desenfreado, porque até, se você pensar na parte logística, tudo que a gente está produzindo hoje só vai chegar na China daqui a 3 meses. Perfeito. Então, esse é um caminho longo. O quanto hoje já tem colocado em estoque, antevendo, inclusive, essa situação, pouco sabe. Então, eu acho que precaução nesse momento é muito importante e se dedicar à nossa produtividade. E aí a gente tem que trazer o governo junto da gente. Quer dizer, o que o governo, no momento, colocou junto com o Congresso, que é o projeto de lei da reciprocidade, ele não nasceu por causa dos Estados Unidos, ele nasceu lá atrás por causa da União Europeia, há 2 anos atrás. Exatamente. Nós estávamos juntos com o senador Marquinhos e a Tereza Cristina solicitando isso. Então, essa parte da lei da reciprocidade, Marcelo, tem uma parte muito relevante. Você não pode, imediatamente que você sofrer um impedimento, retalhar. Não. O executivo é forçado a negociar. Se essa negociação não tiver sucesso, aí sim. Então, do jeito brasileiro, isso é muito bom, porque qualquer coisa que agora a gente fizer em função da lei da reciprocidade, a gente tem que sentar para negociar. Ingo, vou Os até aproveitar. parceiros sabem disso. Ingo, vou até aproveitar que você coloca justamente esse ponto muito importante também ao longo dessa semana. Vamos justamente conferir então, porque a Câmara dos Deputados, como você disse, aprovou na noite da última quarta-feira o projeto de lei que cria então a lei da reciprocidade comercial. O projeto foi autorizado pelo governo, autoriza o governo brasileiro a adotar medidas comerciais contra países e blocos que imponham barreiras aos produtos do Brasil no mercado global. Vamos conferir então a reportagem da Luciana Verdolim. O projeto de lei da reciprocidade foi aprovado por ampla maioria no Senado Federal e na Câmara, por votação simbólica, depois de um acordo com a oposição que estava em obstrução. A proposta é do senador Zequinha Marinho, do Podemos, e teve como relatora a senadora Tereza Cristina, que inclusive negociou a aprovação da matéria com o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota. Segundo a senadora, a legislação vai ser uma ferramenta importante que vai ajudar nas discussões e no diálogo para que a gente possa proteger o mercado produtivo brasileiro. Ainda segundo a Tereza Cristina, o Brasil não é um país que afronta e retalia, e o projeto não é para isso. Foi uma das poucas vezes em que uma proposta uniu governo e oposição e mostrou também que quando o Congresso quer, vota. E vota rápido. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, explica que o Brasil preza sempre pela negociação e pelo diálogo. Existe, inclusive, uma missão no Ministério das Relações Exteriores lá nos Estados Unidos negociando. Segundo Fávaro, o Brasil tem competência, é muito competitivo na agropecuária e vai saber tirar vantagem dessa decisão dos norte-americanos. Fávaro disse ainda que acredita que o Brasil vai fazer desse problema uma grande oportunidade. Para os Estados Unidos, segundo ele, a medida com certeza vai gerar inflação. Deve gerar, inclusive, inflação mundial. E o Brasil deve, segundo o ministro da Agricultura, aproveitar esse momento para crescer. De Brasília, Luciana Verdolim. Já ouvimos o Ingo, agora eu vou justamente para os Estados Unidos. O Fabrício Tonegutti está lá.
Fabrício, seja bem-vindo aqui à Hora H do Agro. Eu queria que você trouxesse essa impressão dos americanos e qual que é a sua expectativa em relação ao Brasil. Seja bem-vindo. Muito obrigado Marcelo e todos da bancada, muito obrigado Jovem Pan. A verdade é que a gente começou um mundo novo, né, a partir dessas mudanças. A gente está vivendo uma fase em que começa um jogo de xadrez, né? E o que a gente pode saber é que apenas as primeiras jogadas é que foram feitas. A gente vai ver ainda uma acomodação, e o Ingo falou sobre isso de maneira magistral, porque a gente vai ver algumas coisas acontecendo num primeiro momento, e obviamente nesse primeiro momento o Brasil ele pode aproveitar alguns espaços. E o grande objetivo aqui dos Estados Unidos, e obviamente essa é uma medida impopular, então a gente entende que há um sentimento da população aqui de temor de que isso venha a gerar inflação, mas entre aqueles que defendem a medida, entre aqueles que entendem que há um propósito para a medida, a grande discussão aqui essa é uma medida que força os demais países a modificar a maneira como eles tratam os produtos americanos. Então, o grande objetivo final é fazer com que as tarifas que hoje são cobradas venham a deixar de ser por meio de uma negociação. É isso que ele espera, é isso que o governo americano espera conseguir. Agora, é uma grande oportunidade para o Brasil. A gente imagina que uma série de cadeias produtivas venham a sofrer alguns problemas, porque países que antes forneciam suas mercadorias vão deixar de fornecer. Por exemplo, a China mesmo, ela produz muita coisa que vende para os Estados Unidos, ela simplesmente vai deixar de vender para os Estados Unidos e vai continuar tendo um excedente de estoque. Será que o Brasil vai ser inundado por esses produtos? Será que a indústria brasileira vai sofrer com isso, com produtos muito mais baratos do que os nacionais e talvez isso seja um problema para a indústria local? Enfim, é um xadrez e a gente só está no começo desse jogo. Sem dúvida, isso vai render e render muito. Eu quero receber agora também o Luiz Fernando dos Reis, que é o superintendente da Cochupé. Luiz Fernando, questão do café, também um produto altamente aí exportado pelo Brasil, é um grande produtor mundial, o Brasil, tem tradição nesse mercado. Como é que vocês estão recebendo todas essas informações? Claro, nesse momento cautela, mas é inevitável haver preocupação. Seja bem-vindo. Olá, Marcelo. Olá a todos. Muito obrigado aí pelo convite. Sim, no café, o Brasil é o maior produtor de café e os Estados Unidos o maior mercado consumidor de café do mundo, né? Então, o que a gente, se você diz tudo, né? Muita calma nessa hora. Logo após o anúncio do presidente Trump, eu até vi muita gente comemorando, vista a tarifa que foi imputada para o Brasil ser menor do que dos nossos concorrentes, e principalmente em termos de os países produtores de café, né? Mas eu diria que nesse momento existem muito mais perguntas do que respostas, muito mais dúvidas do que certezas. Eu acredito que nós precisamos entender melhor os reflexos. No caso do café, os Estados Unidos não produzem café. Se nós fizermos uma leitura muito simplista, só fazendo a comparação das tarifas imputadas, a gente vai ver que os nossos concorrentes produtores de café receberam tarifas maiores, e aí pode-se entender que é uma oportunidade para o Brasil, mas a gente precisa analisar um pouco mais profundamente, porque o café já passa por um momento muito diferente, com preços atingindo as máximas históricas nos últimos meses, problemas de produção aqui e em outros países devido a clima ruim. A indústria internacional já está com uma grande dificuldade de repassar preço ao consumidor, e aí, de repente, entra mais um custo para o consumidor americano, ou seja, no principal consumidor de café do mundo, onde 76% da população consome café. Então, qual é o impacto que isso pode trazer no médio e longo prazo? O presidente da Associação Americana de Cafés, da NCA, lá dos Estados Unidos, paralelamente a tudo isso, tem mantido contato com Washington, até na tentativa de colocar o café na cesta, na lista de exceções, onde tem somente alguns minerais, né? Todos os alimentos são tarifados, né? Mas alguns raros minerais, e ele tem muitos argumentos para isso, né? A NCA encomendou alguns estudos que até demonstram que o café sustenta mais de 2,2 milhões de empregos nos Estados Unidos.
gera mais de 101,2 bilhões em salários. E a logística e todo o processo de café nos Estados Unidos, desde a importação até a industrialização e a venda para os clientes, ela gera 343 bilhões em atividade econômica anualmente. Então, isso representa 1,3% do PIB dos Estados Unidos. Para cada dólar que é importado em café nos Estados Unidos, gera 43 dólares para a economia americana. Então, o que nós podemos esperar disso? E o que, na minha opinião, é o mais agravante é que nós esperamos que alguns países comecem negociações individuais, diretas com os Estados Unidos, buscando mitigar, né, os seus potenciais impactos econômicos. E aí, essa filtragem nas negociações, ela renova, né, ela sinaliza ainda mais um período de incertezas aí pela frente na dinâmica do cenário internacional. Ou seja, eu também concordo que o jogo está só começando, mas o jogo mudou. Quero ouvir o Ingo novamente, o Ingo Plöger. Ingo, com toda a sua experiência, né, dá a impressão para a gente assim, poxa, mas tem lógica isso? Será que tem alguma tabela? Ou de onde ele tirou tudo isso? Tem uma base científica, uma base econômica? Assusta um pouco, né, Ingo? Ou seja, ou aquilo que você falou, vai forçar a negociação e pode ser que haja uma vitória dos Estados Unidos. Eu separo duas coisas, Marcelo. Uma que eu vou chamar assim da doutrina Trump e outra do estilo Trump. A doutrina Trump, é claro, ele quer reduzir o déficit comercial, tá claro, é $1 trilhão, e ele quer reduzir o déficit do orçamento americano. Então, o Elon Musk está fazendo a redução dramática e drástica de um lado, e, por outro lado, essa parte do comércio internacional, ele está fazendo isso desta maneira. Certamente, na doutrina Trump, o que vai ocorrer é que, da maneira como ele está fazendo essa mudança brutal, ele colapsa também as instituições que até hoje eram, uma certa forma, as áreas de compensações, as áreas de negociações. Então, uma OMC praticamente agora foi colocada de lado, definitivamente. Aí você tem a OMS, você tem uma parte da ONU, você tem uma parte do Clube de Paris. Ele sai disso e diz assim, eu vou arrumar de novo esse jogo. Falando como um engenheiro, né? Eu coloco muita energia dentro de um sistema, né? E aí o sistema começa a evoluir e começa a colapsar algumas coisas e depois ele se reestrutura. Então, qual é a reestruturação que ele imagina? É partindo dele. Agora, quem são as outras contrapartes que nem ele? São aqueles que somente vão entrar por autarquias, que é a Rússia, a China, a União Europeia não está nesse jogo, certo? Então, são esses que vão buscar as contrapartidas, onde ele vai dizer, mas eu sou maior, eu mando. Então, esse vai ser o jogo bruto que nós vamos ter institucional lá na frente. Contra a União Europeia, está totalmente o estilo dele. O estilo dele, ele não traz aliados para dentro de casa, ele não forja alianças. E a União Europeia é montada de uma maneira completamente diferenciada e distinta. Então, nós vamos ter um choque dentro desse estilo. E o estilo dele, Marcelo, a gente precisa reconhecer, em termos de comunicação, ele domina a comunicação digital, onde nós hoje estamos presos e olhando as notícias, e a gente sabe que a retenção é de 1 minuto e 20, ele tem a maior audiência mundial de um líder de algum país hoje. Qualquer indicador que você tomar, Donald Trump está despontado lá na frente na atenção mundial. É a nova comunicação, né, Ingo? Se é maluquice... É a nova comunicação, de fato, né? Esse poder aí, como você está citando, de fato, ele de fazer aquela questão que ele envolveu lá no Salão Oval, Zelensky e Trump, aquilo ali, né? Obviamente sempre foi fechado, agora foi aberto e mostrou para o mundo o seu estilo. E é uma nova comunicação que domina de fato. Eu quero voltar para os Estados Unidos, e daqui a pouco a gente volta a conversar para falar com o Fabrício. Então, justamente, Fabrício, tem começo, meio e fim ou o americano está preocupado mesmo? Não, o americano médio, o americano que é atacado e atingido pela comunicação em massa, esse está muito preocupado. Inclusive, há uma preocupação do governo, porque a popularidade dele caiu aqui.
Então, ele precisa, sim, falar para as massas, mas existe um pedaço, principalmente ligado ao governo, que está muito confiante de que há uma expectativa de soluções no longo prazo, no médio e longo prazo. Há uma expectativa de que, sim, ele vai conseguir diminuir o déficit dos Estados Unidos, há uma expectativa de que ele vai conseguir diminuir o déficit comercial também dos Estados Unidos, mas principalmente que ao final eles vão ter uma indústria mais forte, esse é o grande argumento, nós vamos ter uma indústria mais forte, vamos ter uma economia ainda mais forte. Então fica parecendo tudo muito contraditório, porque as medidas que ele está tomando nos aparentam que vão gerar uma redução da atividade econômica, uma disrupção das cadeias produtivas e vão gerar uma inflação, tudo vai ficar mais caro, todo mundo vai pagar mais caro por algumas coisas. O mundo inteiro vai pagar mais caro e ninguém sai ganhando com isso, exceto aqueles que vão conseguir participar dessa negociação bilateral. Então, ele abre agora uma temporada de negociações em que ele pode dar as cartas, como diz o Ingo, ele é o mais forte nessa história, ele vai começar a distribuir as cartas conforme ele entender que é mais prudente. Exato. Luiz Fernando, você deu uma dimensão, né, do mercado do café, seja no Brasil e principalmente nos Estados Unidos. Então, você acredita, como disse agora o Fabrício, essa bilateralidade, ou seja, país com país, isso pode, de fato, aí mexer com todo esse sistema do café brasileiro? Como é que vocês imaginam? Será que eles vão bater realmente país com país para negociar? No seu caso, aí, podendo falar do café? Eu acredito que sim. Se a gente até comparar, vou dar 2 exemplos bem simples aqui. O Brasil é o maior exportador de café para os Estados Unidos e o Vietnã é um grande produtor de café que exporta também para os Estados Unidos. A tarifa imposta para o Brasil é 10%, para o Vietnã 46%. Então, isso inviabilizaria totalmente a exportação de café do Vietnã e nos daria uma vantagem em relação a isso. Naturalmente que isso vai abrir espaço para o governo do Vietnã começar as negociações bilaterais com os Estados Unidos. Por isso que eu disse, essas incertezas vão mudar muito a dinâmica dos negócios e do comércio internacional da agora para frente com os Estados Unidos, porque a inflação, esse valor que vai ser aumentado no café que vai chegar para o consumidor lá, que já não está barato, já está caro, do ponto de vista do consumidor, ele tende a aumentar muito mais. Então, é uma maneira dele puxar as negociações para o lado e tentar reorganizar o fornecimento de produtos para eles, né? Exato, eu quero agradecer a verdadeira aula, né, que nós tivemos aqui agora sobre essa primeira impressão. Claro que vamos acompanhar tudo ao longo do ano. O Ingo Plöger, que é o vice-presidente da ABAG, da Associação Brasileira do Agronegócio. O Fabrício Toniguchi, que falou lá dos Estados Unidos, que é especialista em direito tributário pela Fundação Getúlio Vargas, dando um sentimento lá no país. E o Fernando dos Reis aqui, o Luiz Fernando dos Reis, que é o superintendente da Cochupé, falando desse dado importantíssimo também do Brasil. Muito obrigado pela participação de vocês. Claro que ao longo deste ano vamos conversar muito. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Até a próxima, e Luiz. Então. Muito bem, mas agora nós saímos agora aqui do Brasil, né? Ouvimos lá de Minas Gerais, também aqui de São Paulo, Estados Unidos, e vamos para a Europa. Conversar com o Luca Bassani, o nosso correspondente internacional da Jovem Pan. Você acompanhava com a gente, né, Luca, tenho certeza, as impressões dos nossos especialistas que falavam um pouco desse mercado europeu que não vai entrar nessa guerra. É por aí realmente, Luca Bassani? Seja bem-vindo. Olá, você, Marcelo, a todos que acompanham aqui a Hora H do Agro. Realmente a Europa tem recebido essas notícias com muito medo. Afinal, nós sabemos que o mercado consumidor norte-americano é um dos maiores que compra os produtos europeus, principalmente os produtos agrícolas, né, muito específicos, como os vinhos, o azeite europeu, os tomates e também os queijos produzidos aqui, que agora vão ser todos taxados em 20% pelos Estados Unidos. Há, todavia, uma diferença de aproximação à questão das tarifas. Os presidentes, primeiros ministros, chefes de governo e Estado que são mais conservadores, mais próximos ideologicamente de Donald Trump, defendem uma negociação. A própria primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, disse que é necessário ter cautela, não tomar nenhuma decisão precipitada para tentar minimizar os danos, já que tarifas recíprocas imediatas poderiam também afetar diretamente o mercado europeu, os produtores italianos no caso.
há outros presidentes que aí estão numa vertente ideológica diversa e defendem uma reciprocidade instantânea, como é o caso do presidente francês Emmanuel Macron, que disse que é necessário, inclusive, suspender todos os investimentos de empresas francesas e europeias nos Estados Unidos, trazendo esse capital de volta para a Europa. Eles dizem que ainda não é tarde demais para negociar, mas caso Trump não volte atrás com essas medidas, muito provavelmente eles terão que também aumentar todas as alíquotas aos produtos americanos chegando aqui na Europa. Então, tudo indica que não será um cenário fácil, apesar de aliados históricos e que economicamente sempre se ajudaram desde a Segunda Guerra em diante. Donald Trump parece irredutível e os europeus, que já sofrem com uma recessão econômica por conta da guerra da Ucrânia, por conta de um crescimento mais lento durante os últimos 5 anos, terão que saber sobreviver mais 4 anos de Donald Trump em relação a essas tarifas que fizeram todos os mercados despencarem por toda a Europa, seja na Itália, França, Reino Unido e também aqui na Alemanha. É exatamente, reação em cadeia neste primeiro momento e vamos acompanhar tudo. E é claro que o Luca retorna, né? Nosso correspondente internacional da Jovem Pan, e ele retorna da Europa. Valeu, Luca! Muito bem, vamos dar sequência aqui à Hora H do Agro, porque o preço do ouro disparou e atingiu uma marca histórica na última terça-feira, um dia antes do anúncio do tarifaço feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em meio à incerteza econômica sobre o impacto de uma possível guerra comercial, o valor do metal por onça, o equivalente a 31 gramas, atingiu pela primeira vez a cifra de $3.000, chegando a $3.132. Os últimos grandes marcos de cotação do ouro foram durante a crise financeira de 2008, quando o metal passou de $1.000, e durante a pandemia de Covid-19, quando a cotação em agosto de 2020 ultrapassou a casa de $2.000. Então, claro, toda essa volatilidade leva à valorização do ouro. E depois do intervalo, nós vamos acompanhar aqui: o Brasil importou gás natural da Argentina pela primeira vez após quase um ano de negociações. E também, claro, nós traremos que o preço do café transformou o produto em alvo de furto em Minas Gerais. Cafeicultores mineiros relatam agora roubo de grãos diretamente dos pés. E ainda, repercussões e também recuperações judiciais no agronegócio no Brasil batem recorde agora em 2024 e a população ocupada no setor também bateu recorde no ano passado, mas os números caíram dentro da porteira. Então daqui a pouco voltamos com mais informações. Hora H do Agro. No campo, os sonhos crescem junto com o trabalho. E com o Consórcio Nacional Valtra, você investe nesse sonho com parcelas que cabem no seu bolso e sem sair de casa. Afinal, são quase 20 anos colocando máquinas pelo campus de todo o Brasil. O Consórcio Nacional Valtra investe no seu futuro com quem entende do campo. Acesse consórciovalto.com.br e simule sua máquina. Vender, negociar é um problema para você? Acredita que é um dom ou que tem que enganar pessoas? Nada disso. Vem comigo que eu vou revelar o segredo dos maiores negociadores. Com o meu curso Engenharia da Persuasão, você vai se tornar um grande vendedor. Vai aprender a conduzir as negociações passo a passo, evitar possíveis manipulações mentirosas e, o que é melhor, finalizar as vendas com total segurança. E é claro, você vai aumentar a sua lucratividade através de técnicas imbatíveis da persuasão. Esse curso vai fazer você vender qualquer coisa para qualquer um. Talvez você esteja se perguntando qual o valor do curso. E eu garanto para você, é menor do que o valor da última venda que você perdeu para o seu concorrente. Acesse newcursos.com.br e garanta sua vaga. Hora H do Agro.
Muito bem, estamos de volta com o Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. Vamos dar sequência então ao programa, porque depois de muito tempo de negociação, o Brasil enfim realizou a primeira importação de gás natural da Argentina. A Total Energies, que é uma companhia francesa do setor energético, exportou o combustível do Campo de Vaca Muerta através de um conjunto aí de gasodutos bolivianos. Segundo fontes especializadas, cerca de 500 mil metros cúbicos foram exportados somente na terça-feira. O contrato, na verdade, foi firmado do tipo spot, o que significa que o fornecimento pode ser interrompido durante o inverno, período em que a demanda na Argentina é maior. Para o governo Lula, o feito é visto como um grande avanço na busca pelo fornecimento de gás mais barato para a indústria brasileira. Mas nós temos que lembrar o seguinte, né? Nós tivemos um investimento brasileiro da Petrobras lá na Bolívia, que o presidente à época da Bolívia, Evo Morales, colocou lá o exército e realocou, ou seja, ele reestatizou aquilo que era da Petrobras, ficou tudo por isso mesmo, e agora nós observamos ainda que negociações estão sendo feitas para que nós tenhamos aí poder atender o mercado brasileiro de gás natural, que é muito importante, evidentemente, muitas indústrias precisam justamente do gás natural. E caso as exportações continuem do gás natural lá da Argentina, o acordo também pode ser celebrado por Javier Milei, porque ele abrirá uma nova fonte de receita justamente para o seu país. E a alta do preço do café impacta consumidores, estabelecimento e os produtores, que além agora da preocupação com a produção, com os custos, eles precisam tomar cuidado também com o furto do produto. Cafeicultores do interior de Minas Gerais, o maior produtor do mundo, relatam que pequenos furtos têm sido praticados nos últimos meses nas lavouras mineiras durante a noite. De acordo com agentes de segurança, produtores e também dirigentes, o café cotado a mais de R$ 2.500, uma saca de 60 quilos, ele se tornou tão lucrativo que furtar direto do pé é mais vantajoso que furtar outros produtos do campo. Só faltava essa também, né? Mas vamos falar justamente agora com o Marcelo Moraes, que é prefeito de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, que manifestou surpresa e também indignação com esse cenário. Vamos acompanhá-lo. Eu não estou acreditando até agora no que eu recebi. Imagens essas que vocês estão vendo, o cara roubou o café do outro que está plantado. Vocês já pararam para pensar numa situação como essa? Olha essas imagens, gente. O cara plantou o cafezinho dele e alguém foi lá e arrancou o café do cara e pegou as mudas de café do rapaz que já estava plantado. Vocês sabem o preço que está o café, né? Vocês já imaginaram como que vai ser a segurança desses produtores nessa próxima safra? Por isso que falam que o Brasil não é para amadores, né? E o tema é discutido dentro da Assembleia Legislativa Mineira e também na Associação Pública dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande, que engloba 24 municípios, todos produtores de café, e também a Polícia Civil tem 11 delegacias especializadas na repressão de crimes rurais espalhadas no Triângulo Mineiro, Alto de Parnaíba também e no sul do estado, além de ter também uma expectativa de criar mais 4 unidades no sul de Minas Gerais, portanto, furto aí diretamente do pé dos cafés. Dando sequência, as recuperações judiciais do agronegócio bateram recorde em 2024. De acordo com dados do Serasa Experian, o setor registrou 1.272 solicitações ao longo do ano, um crescimento de 138% em relação a 2023. Entre os pedidos, 566 foram de produtores rurais que atuam como pessoa física, enquanto 409 de produtores que atuam como pessoa jurídica. As outras 297 solicitações foram feitas por empresas que atuam de forma relacionada ao setor. Mato Grosso e Goiás foram os estados que lideraram os números de pedidos, tanto entre produtores individuais quanto também entre o segmento empresarial. E agora, para nós abordarmos justamente essa questão, vamos conversar com Marcelo Pimenta, que é head de agronegócio do Serasa Experian.
Marcelo, seja bem-vindo. De fato, nós tivemos muitos problemas no campo já seguidos, seja 22, 23, 24, a questão das queimadas do ano passado, também tivemos todo aquele período de estiagem. Isso ajuda a explicar todo esse cenário? Seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, Marcelo. Sim, você tem razão, a gente enfrentou problemas climáticos ao longo do ano passado, né? Também teve algumas cheias localizadas, também preciso dizer que a gente teve problemas aí com inflação e desvalorização da moeda, que fez com que os insumos ficassem mais caros, né? Então, foi uma certa tempestade perfeita que aconteceu, né? E aqueles produtores, né, que estavam muito alavancados, já vinham ali de 2, 3 anos, muito alavancados, passaram a ter dificuldade de renovar o seu crédito, né, de continuar fazendo o seu custeio e acabar apelando aí para o instrumento da recuperação judicial. Tá? Mas eu acho que um ponto importante que o estudo revela e a análise revela é que a maior parte desses produtores já estavam alavancadas, ou seja, análise de crédito e o uso correto de ferramentas de análise de crédito pode ajudar a mitigar esse tipo de risco e a reduzir pedidos de recuperação judiciais no futuro. Marcelo, aquela questão, né? É uma indústria a céu aberto e nós estamos, de fato, observando as mudanças climáticas, né? Nós tivemos, então, toda aquela enchente terrível lá no Rio Grande do Sul, que é um grande produtor, seca em outros estados, queimadas aqui em São Paulo. E como você falou, né? Quer dizer, a partir do momento que você produz, que você compra mais caro, não consegue recuperar no preço, tem todo esse cenário aí complicador. Então, hoje, toda essa previsibilidade, que é difícil a gente imaginar com o clima, é preciso ter muita teoria lá, como você falou, econômica, para poder sustentar tudo isso. Exato, Marcelo. Cada vez mais, o agro sim é uma indústria a céu aberto, há muitos riscos envolvidos, mas também há instrumentos hoje para você reduzir e mitigar esses riscos, né? Então, o uso de ferramentas de análise, né, orientação e educação financeira, né, para que o produtor possa se preparar para esses momentos mais difíceis, ela é fundamental. A gente lembra que sempre, né, que o agro é cíclico. A gente teve um período ali entre 2020 e 2021 que uma boa parte do agro se beneficiou pelo aumento do preço das commodities, né? Então, vários produtores passaram a ter margens muito elevadas e isso fez com que alguns se aventurassem, né, a tomar um caminho de crescimento, adquirindo novas terras, fazendo novos investimentos, e sem contar com a devida análise, no sentido de uma mudança de mercado, seja por conta de uma crise climática ou do ambiente mesmo externo, que fez com que os preços da commodity se reduzissem, pegaram uma parte desse público de surpresa. E hoje há ferramentas de você conseguir analisar antecipadamente esses cenários e se preparar e se precaver para esse tipo de situação. Marcelo, e nós tivemos, claro, toda essa semana aí a grande repercussão do tarifaço. Eu fico imaginando, então, que de fato, aí mais uma variável que entra em toda essa equação nossa aqui, o Brasil como grande produtor, de fato. Até que ponto isso também pode aí fazer com que as pessoas e também o campo, né, os agricultores, todos os produtores, eles acabem esperando agora para fazer os seus investimentos com mais cautela, até em razão desse dado que nós estamos trazendo aqui neste momento? Exato, assim, o tarifaço ele é um componente adicional, né? E a gente sempre tem que lembrar que o agro tem vários segmentos, né? Então, setores como o da soja, por exemplo, pode se beneficiar. E muito provavelmente a guerra comercial entre China e Estados Unidos fará com que as encomendas, os pedidos de soja pela China ao Brasil sejam maiores. Por outro lado, você pega um setor como o café, onde uma boa parte da exportação, 16% da exportação, vai para os Estados Unidos, pode ter um pouco mais de dificuldades, porque vai ser taxado, né? Então, isso varia de setor para setor. E sim, é um componente a mais aí de alguma instabilidade que precisa ser avaliada nos modelos de risco e no planejamento do produtor para sua safra. O brasileiro hoje ele reclama muito, né, do valor, da inflação dos alimentos que chegou de fato à mesa do brasileiro,
Mas eu queria que você falasse dos preços. Nem todas as culturas estão conseguindo até se pagar, né? A questão do arroz é um fato, né? Nós tivemos toda aquela situação no Rio Grande do Sul, abriu até o mercado para importação e, de repente, agora os produtores de lá estão reclamando que as contas não estão fechando, né? Queria que você falasse um pouco disso também. A gente não pode esquecer sempre que tem uma regra muito básica, né, nas relações e principalmente nos preços, que é a questão de oferta e demanda, né? A maior parte dessas mudanças, né, do custo de maneira geral se dá principalmente pela demanda de alimentos, e a demanda de alimentos ela depende basicamente no momento ela ser atendida, né, de ser entregue à produção. Se a produção está alinhada à demanda, esses preços costumam ficar estáveis, né? Então aí o que passa a ser uma variável principalmente para a margem do produtor são os custos dos insumos. O que acontece é que muitas vezes uma expectativa de quebra de safra de arroz fez com que o plantio de arroz fosse maior, né, e a produção fosse maior e o preço consequentemente cai no momento da colheita. Esse tipo de movimento se costuma trabalhar ou se mitigar com estoques, né, com estoques reguladores, com armazéns, justamente para que nesses períodos, né, de flutuação você tenha um estoque regulador, tanto para sair vendendo arroz nos momentos de crise, de falta de arroz, quanto para estocar o excedente de produção nos momentos que há o excedente. Infelizmente, logística é um dos problemas que nós temos aqui no Brasil, né? A logística, tanto de distribuição quanto de armazenagem, ela é deficiente e a gente acaba sofrendo, né? Como consumidor também, né? Acaba sofrendo com essas variações. Aqui não tem segredo, né? É investimento, são novas linhas de investimentos. Acho que se a gente pensar o agro, né, como era no passado e como está se transformando hoje em dia, existem novos instrumentos para fazer investimentos, né? A gente viu recentemente o governo do Paraná lançou uma iniciativa, né, onde ele vai ter um FIAGRO justamente para fazer esses investimentos de infraestrutura dentro do estado. E iniciativas como essa, elas são super positivas, porque dá a possibilidade com que o investidor e a iniciativa privada ajude na questão de resolver os problemas de logística que o país tem. Isso é muito grave, né, Marcelo? Porque aquelas cenas, né, das carretas atoladas com soja, né, quer dizer, isso sempre, todo ano é a mesma coisa, né? Como você falou, da porteira para dentro talvez seja o mais sofisticado do mundo hoje, a atividade aqui feita no Brasil. Mas da porteira para fora a gente sofre, né? Exatamente. Eu tive recentemente no Porto de Santos e dá pena ver o desperdício, né, do maior porto do país, né, de você ver soja espalhada por tudo que é canto, né? Então, para quem acompanha de perto os custos, né, a dificuldade de você fazer a produção, né, todo o cuidado que o produtor tem, né, para a colheita e para evitar o desperdício, exatamente como você falou, quando sai da porteira, começa a ter perdas ali, né? Só para a gente fechar, então, você avalia que hoje nós estamos acompanhando aqui na B3, aqui em São Paulo, vários leilões, né, os estados que estão fazendo, como você disse agora, o Paraná, mas isso tem que ser uma prioridade de estado, né, Marcelo? Independente de quem está sentado na cadeira em Brasília, dá uma continuidade nisso, né? Acho que o mais importante é incentivar e trabalhar os instrumentos para que a iniciativa privada possa trabalhar dentro desses projetos e dentro da cadeia de financiamento do agro, né? É super importante você ter não só regulamentações e políticas, né, que facilite o acesso ao crédito do produtor rural, mas também que dê transparência e segurança jurídica para que os investidores possam fazer os investimentos, né? Quando a gente fala de infraestrutura, nós estamos falando de investimentos de longo prazo, 5, 10, 15 anos, né? Então, se não for possível dar segurança jurídica, né, e principalmente facilitação, né, e transparência nas leis, é bastante difícil fazer negócio, né? E aí você cria uma dependência do Estado muito grande, né? Quando a gente pensa no agro de maneira geral,
O Estado já vai ter um esforço muito grande, né, para poder avançar e sustentar com um pequeno, médio produtor, né, com o agricultor familiar. O grande produtor, né, o produtor exportador, ele tem acesso a crédito privado e, na verdade, deveria ter um incentivo maior ainda para que esse crédito chegasse de maneira mais fácil ao produtor e para que, de certa forma, pudesse fazer as transformações necessárias, né, não só na sua produção, mas também na distribuição dos grãos e de todo o produto agropecuário. Agradecemos a participação de Marcelo Pimenta, que é o head de agronegócio do Serasa Experian, conversando conosco aí desse detalhamento importante aí e um dado também que chama a atenção, as recuperações judiciais. Marcelo, muito obrigado pela sua participação conosco. Até a próxima. Obrigado, Marcelo. Até logo. Vamos dar sequência agora, porque a população ocupada no agronegócio atingiu um patamar recorde em 2024. O destaque agora da Camila Yunis. 28.200.000 empregos foram gerados em 2024 pelo agronegócio. O número é 1% maior do que no ano anterior. Isso significa que no ano passado tiveram 278 contratações a mais. A participação do setor no total de ocupações do Brasil atingiu 26,02% no ano. O levantamento foi feito pelo CPEA em parceria com a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária. O índice foi puxado pelos insumos, agroindústrias e agroserviços. No segmento de insumos, o crescimento se deve exclusivamente ao aumento da população atuando na indústria de rações, já que a indústria de medicamentos veterinários registrou pequeno avanço, enquanto as outras tiveram redução. Nas atividades agroindustriais, o destaque está para o abate de animais, segmento de massas e outros alimentos, móveis de madeira e moagem. Segundo o CPEA, essa expansão da indústria impulsionou a demanda por serviços, o que acabou aquecendo o mercado de trabalho, refletindo na complexidade operacional de algumas atividades mais especializadas. No segmento primário, por outro lado, a população ocupada caiu 3,7%, o que equivale a 302 mil pessoas, influenciada pelas retrações no número de pessoas atuando na agricultura e na pecuária. Na agricultura, por exemplo, teve queda de 3,1%, o que equivale a 167 mil pessoas, enquanto na pecuária a redução foi de 4,7%, correspondente a 135 mil pessoas. E vamos permanecer nesse tema, vamos conversar agora com a professora Nicole Renaud, que é professora da Exalc USP e também pesquisadora do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA. Professora, seja bem-vinda. Então, de fato, aí um dado importante, né? 26% das ocupações aqui do país, uma alta de 1%. E, professora, eu fico imaginando, falávamos há pouco do crescimento do agro do Brasil, tudo aquilo por fazer também infraestrutura. É um setor que pode ainda alavancar muito mais aqui em relação à atividade econômica. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Marcelo. Até para a gente contextualizar, né, a gente se observa o número de pessoas trabalhando no agronegócio, ele tem alcançado recordes, né, ano a ano aí nos últimos anos. Mas como você mencionou sobre a participação, né, ela tem até caído um pouquinho frente ao total de pessoas trabalhando na economia brasileira. Em 2012, que é o início da nossa série, o agronegócio chegou a representar 29% do total de ocupações, então também ano a ano isso tem caído um pouquinho, né? Tanto que a gente chega em 26% agora. Qual que é o contexto por trás disso e a potencial de melhorar, né? Em relação ao contexto, por que o agronegócio perde espaço? Porque ele tem crescido, embora alcançando recordes, né, ano a ano, menos do que o total do mercado de trabalho brasileiro. E por que esse crescimento do agronegócio ele é um pouco mais lento, né? Porque dentro do agronegócio, a gente tem cada vez menos gente no campo, agropecuária mesmo. A gente tinha mais de 10 milhões de pessoas em 2012 e agora nós estamos com por volta de 8 milhões de pessoas.
muita gente, né, dentro desse contexto, desse universo de 28 que você mencionou, 8, que é o campo, representa muita gente. E com menos gente no campo, isso puxa para baixo, né, o número total de ocupados no agronegócio. A questão é que, embora com menos gente, a produtividade, né, essa agropecuária mais moderna, com menos gente, tem gerado produção agrícola e pecuária que também renova recordes sucessivamente ano a ano. E esse aumento de produção impulsiona o crescimento do agronegócio fora da porteira. Então, dentro do agro, cai o número de pessoas no campo, mas tem aumentado o número de pessoas em agroserviços, né? Demanda muita gente para transportar, comercializar essa produção crescente agropecuária, né? E, além disso, há muitos serviços de suporte, né? O setor cresce muito, imagina-se que a gente precisa de vários serviços que dão suporte a todo esse processo produtivo. Então, no balanço, né, como a gente perde gente no campo, mas com essa produção maior a gente gera mais emprego fora da porteira, o crescimento do emprego no agronegócio ele fica um pouco mais lento, né? A economia brasileira cresceu mais em termos de mercado de trabalho nos últimos anos. E o que eu vejo de potencial, principalmente, né, nesse momento, é que, pensando nesse emprego fora da porteira, tem a parte de processamento, né, a agroindústria. A agroindústria é uma grande empregadora, a gente tem hoje 5 milhões de trabalhadores que estão nesse pós-porteira agroindústria, mas está estagnado. Então, esse número está no mesmo patamar desde 2012, porque a agroindústria também está estagnada mais ou menos pelo menos desde 2014, né? É um segmento que sofreu com crise, com pandemia, e ali há potencial. A agroindústria começou a se recuperar nos últimos 2, 3 anos, e se esses 5 milhões de trabalhadores a gente coloca um crescimento aí em cima, a gente pode acelerar o crescimento total de ocupações do agronegócio. Fico imaginando também, né, professora, que é claro que a mecanização, né, a tecnologia, né, hoje nós temos máquinas que funcionam na nuvem, né, a conectividade, evidentemente, cada vez mais modernas, como a senhora falou, mas se abre esse campo também da indústria que vai precisar de gente, serviços também, né? Fecha-se o volume de empregos ali no campo diretamente, mas se abre em outros setores. E o que a senhora pode falar também em relação à formalização? Será que esses números também escondem aí uma informalidade no país? Infelizmente, sim, né? O agronegócio ele ainda é um setor mais informal do que a média da economia. Isso principalmente por conta da agropecuária, né, que até pelo tipo de relação de trabalho que existe, tem uma taxa de informalidade que estava em 57% dos empregos agropecuários eram sem carteira assinada em 2024, na média da economia isso é 34%, né? Infelizmente, esse cenário não mudou também. Nós não tivemos melhora, ao menos desde 2012, que é o período aqui que a gente acompanha. Foi um período complicado também, né? Muitas crises, muitas oscilações, mas nessa década, né, nós não vimos um aumento da formalização na agropecuária. E, professora, além da formalização e também as pessoas precisam ter a qualificação, né? Quer dizer, no entender da senhora, hoje, várias pessoas que estão nos ouvindo agora, buscando uma profissão, evidentemente, a gente pode dizer que o agro é uma profissão aí muito desejável e muito também científica, muito também qualificadora. Então, a senhora acha que há espaço para crescermos muito mais também, com uma geração aí que vai trabalhar nessas fazendas cada vez mais sofisticadas, desenvolvidas, que preservam o meio ambiente? Então, a senhora acredita que é um campo que deve crescer, o campo da qualificação, mas é claro que temos que tomar cuidado com essa informalidade daqueles que não têm acesso justamente à formação e à educação. Certamente, Marcelo. Nós estamos falando de pessoas e ocupações diferentes, embora sejam da agropecuária, né? Quando a gente pensa nessa agricultura moderna, que vem não só com mecanização, mas com todo esse avanço tecnológico que você menciona, ela libera trabalhadores, né? Muitas dessas tecnologias exatamente substituem o trabalho
por capital e por tecnologia. Então, principalmente os trabalhos mais braçais, a gente vê que eles têm reduzido bastante. Mas uma tendência bem interessante, e é uma tendência bem firme que a gente vê nos dados, ela não oscila, ela é bem consistente, é que o agronegócio e a agropecuária, campo, né, tem aumentado bastante, muito acima da média da economia brasileira, a participação do trabalho qualificado. E isso é muito provavelmente explicado por esse contexto que você coloca, né? Essa agropecuária moderna e tecnificada, ela libera os trabalhadores braçais, é um contingente grande de trabalhadores, mas cria-se uma demanda por esse novo tipo de profissional, não tão novo, né, um processo que já vem aí de algumas décadas e tem se acentuado, mas cria uma demanda por esse profissional que não só sabe operar uma máquina, mas hoje em dia operar uma máquina bastante sofisticada e trabalhar com tecnologia da comunicação. Então, acredito que sim, é uma tendência de crescimento e o que nós temos ouvido por enquanto é que falta trabalho, né? Já existe essa demanda, são relatos, nós não temos dados sobre isso, mas relatos que muitos produtores não conseguem achar esse trabalhador, né? Então, isso tem que vir junto, vir acompanhado de algum tipo de incentivo e de formação também do profissional que vai poder atender essas oportunidades, aproveitar, né, essas oportunidades que estão chegando. Sem dúvida, só lembrar aqueles cortadores de cana, aquele trabalho todo com tanto esforço, perigo, né? Tudo foi substituído ao longo dos anos aí pela mecanização e é um dos aspectos aí que a gente pode colocar nesses empregos que acabaram, evidentemente, para o bem também, né, professor? Que haja todo esse espaço para também que haja uma formação maior e uma qualificação maior. E o espaço, como a senhora falou, tem muito ainda. Nicole Renaud, portanto, professora da Exalc USP, também pesquisadora do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, conversou conosco. Foi um prazer recebê-la, professora. Até a próxima. Até a próxima. Muito bem, Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e sintonia. Fique sempre conosco aqui na Jovem Pan. Até a próxima. Hora H do Agro. Hora H do Agro. Oferecimento. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Meteor da Volkswagen Caminhões e Ônibus, mas pode chamar de Meteoro da Paixão. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.